Você já se sentiu totalmente perdido? Como se a vida tivesse tirado tudo de você e não houvesse mais nada pelo que lutar? Eu estive lá. Eu sei exatamente como é olhar para o futuro e não ver nenhuma esperança. Mas o que você talvez não saiba é que nesse exato momento de total desespero, a chave para a transformação está sendo colocada bem diante de você. Eu passei pelo fundo do poço, onde a escuridão parecia eterna e as portas se fechavam uma após a outra. Eu pensei que tudo havia acabado, mas naquele lugar de dor e desesperança, algo incrível aconteceu. A vida me deu uma segunda chance, uma chance de recomeçar de uma maneira totalmente nova. E foi aí, no pior momento da minha vida, que eu descobri a força que eu nunca soubera que tinha. Eu sei que nesse momento, você talvez também esteja se perguntando se a mudança é possível. Se é possível virar o jogo, mesmo quando parece que tudo está perdido. E a resposta é sim. Hoje vou te mostrar como a dor, a perda e os momentos mais difíceis da sua vida podem ser a maior oportunidade de transformação e sucesso. Tudo o que você precisa é aprender a ver as adversidades de uma maneira diferente. Você vai descobrir que quando o jogo parece perdido, é aí que a verdadeira vitória começa. Se você está pronto para descobrir como transformar o caos em sua maior força e fazer a sua reviravolta acontecer, continue comigo. O que você vai ouvir agora pode mudar a maneira como você enxerga a sua vida e o seu futuro. Mas para isso é necessário estar aberto à transformação. E ao final, quero saber de você. Qual parte dessa história tocou seu coração? Qual foi o ponto de virada para você? Deixe seu comentário abaixo e vamos juntos nessa jornada de superação. Mas antes de mais nada, se inscreva no canal para não perder nenhum dos próximos passos dessa jornada de transformação. Agora que a introdução está pronta, gostaria de ajustar algo: tom, extensão, metáforas, impacto, etc. Se tudo estiver bom, posso avançar para a conclusão. Quando tudo parecia perdido, o começo do meu maior triunfo. A vida, às vezes, parece nos puxar para o fundo do abismo, como se todas as forças do universo estivessem conspirando para nos derrubar. Eu me lembro daquele momento como se fosse ontem, quando achei que tudo estava perdido, quando todas as portas estavam fechadas e as paredes pareciam se aproximar de mim, me sufocando. Era uma sensação horrível, de total impotência. Nada fazia sentido, nada parecia ter valor. Eu estava no fundo do poço e não via saída. As noites eram longas e as manhãs uma repetição cansativa da mesma dor. O que parecia ser o fim de tudo, na verdade, era apenas o início de algo que eu não podia ver. Eu estava perdido, sem direção. A sensação de fracasso era imensa e a voz interior me dizia: você não vai conseguir, não há mais esperança para você. Mas naquele desespero, algo começou a mudar. Não era uma mudança visível, nem uma transformação instantânea. Era interna, profunda, quase imperceptível. Uma semente de fé, plantada em meio à escuridão, começou a germinar. Eu comecei a ouvir algo que nunca tinha ouvido antes. Uma voz suave, mas firme, dizendo: tudo tem um propósito, até mesmo o seu sofrimento. Era como se algo dentro de mim tivesse se lembrado da sabedoria de que mesmo nas tempestades mais violentas, a serenidade pode ser encontrada. Eu lembrei de uma frase de Napoleon Hill que diz: o que a mente pode conceber e acreditar, ela pode alcançar. Eu comecei a acreditar nisso. Talvez eu tivesse perdido tudo, mas eu ainda tinha a minha mente. E a mente, essa força invisível, poderia ser o ponto de virada. Eu comecei a olhar para os obstáculos de outra forma. Em vez de me render ao desespero, comecei a perguntar: o que isso está tentando me ensinar? Qual lição estou sendo chamado a aprender?
Foi nesse momento de desespero absoluto que a chave para minha transformação foi revelada. Eu não precisava de mais nada, a não ser a disciplina emocional, a fé em Deus e a certeza de que tudo o que acontecia estava, de algum modo, me moldando para algo maior. Naquele momento, comecei a perceber que minha verdadeira batalha não era contra as circunstâncias externas, mas contra os bloqueios invisíveis que existiam dentro de mim. O medo, a autossabotagem, os pensamentos de que eu não era capaz. Essas eram as verdadeiras barreiras. E para superar isso, eu precisava de uma mentalidade de riqueza, uma mentalidade milionária. Não de dinheiro, mas de abundância. Abundância de fé, de disciplina, de coragem. Com o tempo, comecei a ver aquele momento de desespero como uma oportunidade. Não era o fim, era apenas a preparação para o começo de algo grandioso. A vida me tinha dado a chance de recomeçar. Eu só precisava olhar para a crise como uma oportunidade e não como um obstáculo. Quando o desespero se transforma em ação, o impossível se torna possível. Eu estava no início de minha maior jornada e tudo o que eu precisava era seguir em frente, com fé e determinação. E assim, o que parecia ser a minha queda, na verdade, foi o começo do meu maior triunfo. O momento em que achei que tudo estava perdido foi, na verdade, o ponto de partida para uma transformação que eu nunca imaginei ser possível. Como o provérbio diz, a fé move montanhas. E mesmo que as montanhas parecessem intransponíveis, eu estava prestes a aprender como movê-las. Agora quero perguntar a você, que está ouvindo, você já se sentiu assim? Já se viu diante de um momento onde tudo parecia perdido? Se sim, saiba que está mais perto de uma transformação do que você imagina. A chave está em como você escolhe ver sua jornada. E acredite, a maior lição muitas vezes vem no momento em que você pensa que nada mais pode dar certo. Quando pensei que tudo estava perdido, aconteceu algo incrível. Eu estava exausto. Depois de tudo o que passei, eu já não sabia mais o que acreditar. O cansaço físico e emocional tomou conta de mim. Eu estava no fundo, não só da minha jornada, mas da minha alma. O que eu pensava ser o fim era apenas o prelúdio de algo que eu não poderia prever. A vida parecia ter tirado tudo de mim. Minhas forças estavam se esgotando e a esperança, que já era uma chama tênue, estava se apagando rapidamente. Eu sabia que precisava fazer algo. Mas o quê? A dúvida se tornou uma constante. Eu estava completamente imerso na ideia de que talvez não fosse capaz, de que o sonho de prosperar, de viver com equilíbrio, havia se tornado impossível. A vida parecia um jogo cruel de altos e baixos, onde, a cada vitória, a derrota me atingia com mais força. Mas naquele momento, algo mudou. Não foi uma grande decisão, nem um grande ato. Foi um simples pensamento, uma pequena faísca que, de repente, acendeu em meu interior. Lembrei-me das palavras de Napoleon Hill. O ponto de maior vitória está sempre depois do ponto de maior frustração. Eu não sabia como isso se aplicava à minha vida naqueles dias sombrios, mas algo dentro de mim, algo profundo e invisível, começou a se mover. Eu não tinha mais controle sobre o que acontecia ao meu redor, mas a maneira como eu escolhia ver a situação estava começando a mudar. Eu comecei a me perguntar, e se esse fosse, na verdade, o ponto de virada? E se, em vez de desespero, eu visse isso como uma oportunidade? Foi aí que aconteceu. Uma virada inesperada, uma oportunidade que apareceu de onde menos eu esperava. Eu me lembro de uma mensagem que recebi em um momento de total desespero. Alguém me falou sobre a lei da atração. Eu tinha ouvido falar sobre isso antes, mas nunca de uma maneira tão clara. Naquele momento, a ideia de que os meus pensamentos poderiam moldar minha realidade se tornou algo mais do que uma teoria. Era algo que eu poderia aplicar. Uma chave que eu podia usar para abrir portas. Às vezes, a virada que tanto esperamos não vem da maneira como imaginamos. Não é uma grande ação,
não é um evento mágico. Às vezes, é uma mudança interna, uma pequena mudança na forma de pensar. Quando a mente começa a acreditar no impossível, as possibilidades se tornam infinitas. Foi exatamente isso o que aconteceu comigo. Eu estava mais aberto ao que a vida tinha para me oferecer. Eu estava disposto a ouvir os sinais, a ouvir meu coração e a minha fé, e foi essa receptividade que me levou à minha virada. Eu não sabia o que esperar, mas a vida me surpreendeu de uma forma que eu nunca teria imaginado. Foi como se as peças do quebra-cabeça finalmente se encaixassem. Como se tudo o que eu havia aprendido até então começasse a fazer sentido. A dor que eu sentia se transformou em força. O desespero foi substituído por esperança. Eu não só sobrevivi à tempestade, mas comecei a entender que a tempestade havia sido necessária para me preparar para o meu verdadeiro propósito. E foi assim que a virada aconteceu. Não foi grandiosa, não foi instantânea, mas foi real. Eu descobri que quando a vida parece tirar tudo de você, ela está, na verdade, te preparando para algo melhor, algo maior. Eu comecei a ver que a adversidade não era um fim, mas uma oportunidade disfarçada de desafio. Eu entendi que o verdadeiro segredo para a vitória é como você escolhe reagir às situações adversas. Eu decidi reagir com fé, com disciplina emocional, com foco em prosperar. Olhei para trás e vi como, através de cada obstáculo, eu havia aprendido algo valioso. Como, na verdade, a adversidade me ensinou a ser mais forte, mais sábio e mais determinado. Eu aprendi que a verdadeira prosperidade não vem de fora, mas de dentro de nós. E foi essa virada interna que me preparou para a grande mudança que viria. Agora, ao olhar para trás, vejo que aquele momento de desespero foi a base da minha maior vitória. Eu não podia ver isso na hora, mas o que parecia o fim era, na verdade, o começo de algo grandioso. E assim, a vida me mostrou que quando a dor parece insuportável, é porque estamos prestes a crescer mais do que jamais imaginamos. Como o maior desespero me levou a uma vitória improvável. Eu estava no fundo do poço, onde a luz parecia escassa, quase inexistente. O caos tomava conta de cada aspecto da minha vida, como uma tempestade que não dava sinais de passar. As coisas que eu acreditava que seriam constantes e seguras começaram a desmoronar diante de meus olhos. Tudo o que eu construí parecia ruir sem que eu pudesse fazer nada para impedir. Não havia um plano de fuga. Eu simplesmente estava preso, e a sensação de impotência se apoderava de mim a cada dia. Mas foi exatamente nesse caos, nesse momento de total desespero, que algo começou a mudar em mim. Não era uma grande revelação instantânea, mas um processo lento e imperceptível. Comecei a perceber que, embora o caos ao meu redor fosse imenso, ele não tinha o poder de destruir quem eu era por dentro. Eu sempre havia acreditado que o sucesso vinha apenas quando as coisas estavam sob controle, quando a vida estava arrumada e tudo fazia sentido. Mas ali, no caos, eu descobri algo novo. A verdadeira força não vem da perfeição, mas da capacidade de se levantar quando tudo parece estar contra você. Eu lembrei das palavras de Marco Aurélio, que dizia: a alma se torna forte não pela grandeza das vitórias, mas pela resistência diante dos obstáculos. E naquele momento eu percebi que o caos não era meu inimigo. Ele era uma oportunidade disfarçada. O momento de maior desespero era, na verdade, a oportunidade perfeita para me transformar. Eu sabia que o sucesso não seria alcançado por uma linha reta, mas por meio de altos e baixos, de momentos de dor e superação. A chave estava em como eu reagiria a esse caos. Em vez de me afundar na autossabotagem e no medo, eu decidi mudar minha abordagem. Eu comecei a usar a adversidade como combustível para crescer. Era como um carro que, em vez de parar no meio do caminho, usava o combustível da dificuldade para acelerar.
Foi então que a definição do que era sucesso para mim mudou completamente. O sucesso não era mais sobre evitar os desafios, mas sobre enfrentá-los com coragem e sabedoria. Como disse Napoleon Hill, o que se pensa, se torna. Eu comecei a aplicar isso de uma maneira mais profunda. Não se tratava apenas de visualizar o sucesso financeiro ou a riqueza exterior, mas de cultivar a mentalidade de riqueza em minha mente e no meu coração. A verdadeira riqueza começa no interior, com o controle da mente e o domínio das emoções. No meio do caos, eu aprendi que a verdadeira prosperidade não está apenas em ganhar dinheiro ou alcançar objetivos materiais, mas na capacidade de superar desafios e manter-se firme em sua visão, não importa o que aconteça ao redor. Cada adversidade, cada queda, me ensinou a ser mais forte. E assim, ao invés de me afundar, eu comecei a me elevar. O caos se tornou meu campo de treino e eu comecei a perceber que o sucesso real é forjado no fogo da adversidade. Eu parei de esperar pela chance perfeita ou pelo momento ideal. Eu entendi que, muitas vezes, o momento certo é aquele em que você decide agir, mesmo quando tudo parece incerto. A decisão de continuar a lutar, de continuar acreditando no propósito, independentemente das circunstâncias, foi o que me levou ao sucesso. O verdadeiro sucesso não está nas vitórias externas, mas na capacidade de se manter firme, mesmo no meio da tempestade. O caos não me destruiu. Ele me construiu. Ele me fez mais forte, mais resiliente e mais determinado. Eu aprendi a ver as dificuldades como oportunidades de crescimento. O verdadeiro segredo para a vitória não é evitar as quedas, mas aprender a levantar-se mais forte a cada uma delas. E foi no caos que eu encontrei a minha verdadeira força. Foi ali, onde tudo parecia perdido, que encontrei o caminho para o sucesso. Agora, quando olho para trás, vejo o caos como um presente. A adversidade que parecia um inimigo era, na verdade, a oportunidade que eu precisava para me reinventar e alcançar a verdadeira liberdade. O que parecia ser o fim era apenas o começo de uma jornada mais profunda, mais autêntica e mais poderosa. E finalmente entendi que o maior sucesso de todos é aquele que conseguimos encontrar dentro de nós mesmos. Como transformei a maior crise da minha vida em meu maior sucesso. O que eu pensava ser o maior fracasso da minha vida acabou se revelando a maior lição que eu poderia aprender. Eu estava no fundo da crise. Não só no aspecto financeiro, mas também emocional, espiritual e até psicológico. A vida parecia estar me testando de uma maneira que eu nunca imaginei ser possível. O peso da pressão, as expectativas que eu não conseguia atender, as portas que se fechavam diante de mim, tudo me dizia que o caminho da superação era impossível. Por um momento, eu achei que a crise seria o meu fim. Era como se o mundo estivesse me empurrando para um canto escuro, sem nenhuma saída visível. Mas em meio à dor e à frustração, comecei a perceber algo. Algo que na hora parecia insignificante, mas que mais tarde se revelaria a chave de minha transformação. Eu percebi que a crise não era um obstáculo final, ela era uma oportunidade disfarçada. Lembrei-me de uma frase que sempre me acompanhou, mas que só agora fazia sentido. Na adversidade, encontramos a oportunidade. Eu comecei a entender que as crises, muitas vezes, surgem não para nos destruir, mas para nos ensinar. Elas são como o fogo que purifica o ouro. O que parecia ser um fracasso era, na verdade, o campo fértil onde eu poderia plantar a semente do meu crescimento pessoal e financeiro. Era a chance de olhar para dentro de mim e descobrir quem eu realmente era, além das dificuldades. Cada crise tem o poder de nos transformar. Eu comecei a entender que não era o que acontecia ao meu redor que determinava o meu destino, mas como eu reagia àquilo.
A verdadeira força não vem da ausência de problemas, mas da maneira como escolhemos enfrentá-los. Como disse Napoleon Hill, o que você pensa, você se torna. Eu comecei a pensar diferente sobre minha crise. Ao invés de vê-la como uma derrota, eu a vi como uma chance de aprender, de me aprimorar. Foi quando isso aconteceu que algo começou a mudar em mim. Eu entendi que o sucesso financeiro não era apenas sobre o que eu podia ganhar, mas sobre o que eu estava disposto a aprender e como eu estava disposto a crescer com as dificuldades. A crise me desafiou a reprogramar minha mente, a tomar as rédeas do meu destino e a transformar a dor em aprendizado. Como a tempestade que clareia o céu, eu vi minha crise não como o fim, mas como a preparação para o melhor que estava por vir. A vida me havia dado uma oportunidade, a chance de sair da minha zona de conforto e reavaliar minha mentalidade. Eu comecei a investir em meu desenvolvimento pessoal e financeiro de maneira mais consciente, focando na transformação interior. Eu sabia que só mudando minha forma de pensar, minha abordagem ao dinheiro e à vida, eu poderia transformar minha realidade. A crise me deu o insight que eu tanto precisava. O maior poder que temos é a nossa capacidade de escolher. A crise me ensinou que a verdadeira riqueza não vem apenas do dinheiro, mas do controle da mente, da disciplina emocional e da capacidade de manter a fé quando tudo parece perdido. Foi assim que eu comecei a ver a crise não como um fim, mas como um convite para crescer, para aprender a prosperar com o que já tinha dentro de mim. Com essa nova perspectiva, eu comecei a tomar decisões mais sábias, mais alinhadas com meus valores e com o meu propósito de vida. Eu parei de lutar contra as dificuldades e comecei a usá-las como combustível para a mudança. A crise não foi o que me destruiu, foi o que me transformou. E quando a transformação acontece dentro de você, tudo ao seu redor começa a mudar também. Hoje, olhando para trás, vejo que a crise foi a maior bênção que eu poderia ter recebido. Através dela, encontrei o caminho para a verdadeira prosperidade. Ela não me derrotou. Ela me moldou, me fortaleceu e me ensinou que o fracasso não é o fim, mas uma oportunidade para quem está disposto a aprender e a se reinventar. A grande lição que eu aprendi é que muitas vezes é nas maiores dificuldades que encontramos as maiores oportunidades. A crise, se abraçada com a mentalidade certa, pode ser a chave para a transformação que tanto buscamos. O segredo está em como escolhemos ver os momentos difíceis. Eu escolhi vê-los como uma chance de crescer. E foi isso que me levou à vitória. Quando tudo desmoronou, eu descobri o que realmente importava. Eu estava no meu ponto mais baixo. Tudo que eu achava seguro, tudo que eu pensava ser permanente, estava desmoronando diante de mim. Cada dia parecia um teste de resistência, como se as forças do universo estivessem desafiando minha capacidade de resistir. A sensação de que tudo estava desmoronando era esmagadora. Eu havia perdido coisas que considerava fundamentais para minha felicidade. Meu dinheiro, minha confiança, até mesmo a minha fé em mim mesmo. Era como se eu tivesse sido arrancado da vida que eu conhecia e colocado em um novo mundo, sem mapas ou guias. Mas no fundo dessa dor, no centro do meu desespero, algo começou a surgir. Era como uma chama fraca, uma luz distante que ainda não tinha clareza, mas estava ali. A princípio, eu não sabia o que era. Era só uma sensação vaga, mas a cada dia que passava, ela se tornava mais forte. Eu comecei a perceber que minha verdadeira crise não era a perda material, ou até mesmo a minha queda financeira. A verdadeira crise estava em minha percepção do que realmente importava. Foi nesse momento que uma profunda revelação ocorreu. Eu estava perdendo tudo o que tinha, mas, paradoxalmente, estava descobrindo tudo o que eu era.
O que eu acreditava ser minha fonte de felicidade, o dinheiro, o sucesso exterior, a aprovação dos outros, não era o que me sustentava de verdade. A verdadeira chave estava em algo muito mais profundo, algo que sempre esteve dentro de mim, mas que eu não via claramente até então. Eu me lembrei das palavras de Marco Aurélio: a felicidade depende de nós mesmos. Naquele momento, eu entendi que a felicidade, a verdadeira prosperidade, não depende do que está fora de nós, mas do que conseguimos cultivar dentro de nossa própria alma. Eu percebi que, enquanto eu estava buscando soluções externas para os meus problemas, a verdadeira solução estava em reprogramar a minha mente, em mudar a minha maneira de ver a vida. Eu tinha sido vítima da autossabotagem durante toda a minha jornada. Cada vez que algo dava errado, eu buscava uma explicação externa, culpando as circunstâncias ou as pessoas ao meu redor. Mas agora, com os olhos mais abertos, eu entendia que eu era o responsável pelas minhas reações, pela forma como via as situações. A verdadeira chave estava em como eu lidava com os meus próprios pensamentos e emoções. Eu comecei a enxergar a perda de uma maneira completamente nova. Em vez de ver a perda como uma derrota, passei a vê-la como uma oportunidade de libertação. Talvez eu tivesse perdido algo material, mas estava ganhando algo muito mais valioso: a capacidade de me reerguer. A perda me forçou a encarar minha verdadeira essência, a descobrir o que realmente importava para mim. E com isso, a dor se transformou em força. Em momentos de desespero, é comum que a gente se sinta impotente, perdido, sem rumo. Mas eu percebi que a impotência é uma ilusão. Eu ainda tinha a minha mente, a minha capacidade de agir, a minha fé. Como disse Napoleon Hill, o fracasso é apenas uma oportunidade para recomeçar com mais inteligência. Eu não precisava mais buscar respostas externas. Eu já tinha tudo dentro de mim para transformar minha realidade. Foi nesse ponto que a minha transformação começou. Eu parei de me ver como uma vítima das circunstâncias e comecei a me ver como o criador da minha própria história. Eu passei a olhar para as perdas como oportunidades de crescimento. Eu comecei a redefinir o que era sucesso para mim. Sucesso não era mais sobre acumular riqueza ou status, mas sobre conquistar a paz interior, a confiança em mim mesmo e a capacidade de transformar qualquer crise em uma lição de vida. À medida que os dias passavam, eu comecei a recuperar minha confiança. Não por causa de um milagre externo, mas por causa da confiança que eu tinha em minha própria capacidade de superar. A perda me ensinou o verdadeiro significado de riqueza. Riqueza não é sobre o que você possui materialmente, mas sobre a paz que você conquista dentro de si mesmo, sobre a mentalidade que você desenvolve para enfrentar os desafios da vida. Eu finalmente entendi que, quando tudo desmorona, a verdadeira chave está em como você escolhe reagir. Você pode se deixar consumir pelo desespero, ou pode usar esse momento para se reconstruir de maneira mais forte e mais sábia. A chave estava dentro de mim o tempo todo. Só precisava aprender a acessá-la. Agora, vejo aquele momento de perda como um dos maiores presentes da minha vida. A perda me forçou a me questionar, a me olhar de forma honesta e profunda. E ao fazer isso, eu encontrei a minha verdadeira força. O que parecia ser o fim foi, na verdade, o começo da minha maior jornada. E essa jornada me levou à verdadeira prosperidade. Como eu levantei, depois de perder tudo. Eu me lembro do momento exato em que percebi que tinha perdido tudo. Eu poderia me render à derrota e à sensação de que nada mais fazia sentido. Ou poderia levantar e tentar encontrar uma saída, mesmo que a visão estivesse embaçada pela dor. Eu não sabia o que fazer, mas sabia que a única maneira de superar aquela sensação de impotência era agir. Eu não podia deixar a tristeza me consumir. E nesse ponto de perda total,
comecei a entender uma das maiores lições que a vida tem a oferecer. Eu lembrei de uma citação que sempre me inspirou, mas que só agora eu realmente compreendia. A vida não é esperar a tempestade passar, mas aprender a dançar na chuva. Essa frase de Napoleon Hill ecoava em minha mente. Eu estava esperando que tudo se resolvesse por si só, esperando que as circunstâncias se ajeitassem, mas a verdade era que o processo de superação só aconteceria se eu fosse capaz de mudar minha mentalidade. Eu precisava aprender a dançar na chuva, não apenas esperar a tempestade terminar. A dor, a perda, a sensação de que tudo estava acabado eram parte do processo. Eu percebi que a verdadeira jornada não estava em evitar as dificuldades, mas em como me levantar após a queda. O sucesso não vinha de uma linha reta, mas de como eu lidava com as curvas da vida. Como disse Albert Einstein, no meio da dificuldade encontra-se a oportunidade. Era exatamente isso que eu precisava enxergar. A perda não era o fim, era apenas uma oportunidade de recomeçar. Ao refletir sobre isso, percebi que o que eu havia perdido não era o meu verdadeiro poder. Eu ainda tinha dentro de mim a força, a fé e a disciplina emocional necessárias para me levantar. O que realmente estava em jogo não era o que eu tinha no mundo exterior, mas o que eu tinha dentro de mim. E foi essa percepção que me impulsionou a agir. A dor que eu sentia me forçou a olhar para dentro de mim. Foi a primeira vez que parei de buscar respostas fora e comecei a procurar dentro. E foi ali, naquele silêncio profundo da reflexão, que encontrei a minha verdadeira força. Eu sabia que a verdadeira mudança não vinha de algo externo, mas da forma como eu escolhia reagir à vida. O que parecia o fim estava, na verdade, me levando a um novo começo. Eu comecei a trabalhar minha mentalidade de riqueza, não no sentido de acumular dinheiro, mas de acumular sabedoria, fé e disciplina. As semanas, os meses, até os anos de trabalho duro, os sacrifícios, as escolhas difíceis, tudo parecia ter sido em vão. As paredes da minha vida desmoronaram, e o que parecia sólido se desfez como areia entre os dedos. A dor era tão intensa que parecia quase insuportável. Eu me vi em uma situação onde tudo o que eu acreditava, tudo o que eu pensava que me dava segurança, havia desaparecido diante dos meus olhos. Foi nesse momento, no auge da minha dor, que eu me vi diante de uma escolha. Eu entendia que o verdadeiro sucesso era alcançar a paz interna, o controle emocional e a capacidade de lidar com os desafios de forma construtiva. Quando a mente está preparada, o exterior se ajusta. A mente é o que cria a realidade, e naquele momento decidi criar uma nova realidade para mim. Eu não sabia o que o futuro reservava, mas sabia que estava mais preparado do que nunca para enfrentar o que quer que fosse. E assim eu levantei. Não de forma dramática, nem de maneira milagrosa, mas de uma forma firme, constante. O que parecia impossível agora parecia ser apenas mais um degrau para alcançar o sucesso verdadeiro. A perda me havia ensinado que o único lugar onde realmente se perde tudo é na mente. Enquanto a mente estiver firme, o coração cheio de fé e a disciplina presente, o caminho para a vitória se abre. Eu comecei a reconstruir minha vida, não com base nas coisas que eu havia perdido, mas com base no que eu tinha aprendido. Cada lição, cada falha, cada momento de dor se transformou em um degrau a mais na escada do sucesso. A verdadeira vitória não estava em ganhar o que perdi, mas em conquistar uma nova visão de vida. O sucesso era, e sempre será, um processo interno, uma jornada de transformação e superação. Olho para trás, hoje, e vejo que aquele momento de perda foi, na verdade, o maior presente que a vida poderia ter me dado. Foi no fundo do poço que encontrei as forças para me levantar e alcançar novas alturas.
A verdadeira superação não acontece no momento em que você conquista o que perdeu, mas no momento em que você se reconcilia com o que foi perdido e, a partir disso, constrói algo ainda mais grandioso. O momento quando tudo parecia perdido e eu transformei a dor em vitória. Eu estava no ponto mais baixo que se poderia imaginar. As dificuldades se empilhavam, as perdas se acumulavam e a sensação de derrota parecia intransponível. Olhando ao redor, tudo o que eu via era escuridão, como se o universo inteiro tivesse decidido que o meu tempo de sucesso já havia passado. Cada tentativa de mudar a direção, de recomeçar, parecia ser um novo fracasso, uma nova frustração. Eu me sentia exausto, tanto física quanto emocionalmente. O peso da dor era grande demais para ser carregado sozinho. Mas foi justamente quando eu pensei que tudo estava perdido, que a vida me deu a oportunidade de mudar, de virar completamente a chave da minha existência. O que eu não sabia na época era que aquele momento de total desespero seria, na verdade, o catalisador da minha transformação. Como se a dor tivesse finalmente me levado ao ponto de clareza que eu precisava. Foi nesse exato momento que comecei a entender que o que parecia ser o fim era, na verdade, apenas o começo de uma nova jornada. Comecei a perceber que, embora a dor fosse profunda, ela me ensinava algo poderoso. Que eu tinha o poder de escolher como reagir às circunstâncias. Eu não tinha mais controle sobre as coisas externas, mas eu tinha controle sobre a minha mentalidade. E foi nesse ponto de virada que a verdadeira transformação começou. Eu lembrei das palavras de Albert Einstein: a mente que se abre a uma nova ideia jamais voltará ao seu tamanho original. Eu estava pronto para abrir minha mente, para reimaginar minha vida, para ver as coisas sob uma nova perspectiva. A dor que eu sentia não era mais vista como uma punição, mas como uma oportunidade de crescimento. Era como se a vida estivesse me dizendo: este é o momento de você recomeçar, de mudar, de se reinventar. Quando olhei para a minha situação, eu percebi que não havia nada mais a perder, e no fundo, isso era libertador. Eu não tinha mais medo do fracasso, porque já estava em um lugar onde a única direção possível era para cima. Foi aí que aconteceu a virada. Eu comecei a redefinir o que significava sucesso. O sucesso não era mais sobre alcançar certos marcos externos, mas sobre aprender a ser resiliente, a me manter firme, não importa o que acontecesse. Como disse Napoleon Hill, o que se pensa, se torna. Eu comecei a pensar diferente sobre o que estava acontecendo na minha vida. Ao invés de me ver como uma vítima das circunstâncias, comecei a me ver como alguém com o poder de transformar as dificuldades em oportunidades de crescimento. A mudança não aconteceu no mundo ao meu redor, mas dentro de mim. Eu também percebi que o sucesso verdadeiro vinha do interior. A capacidade de se manter focado no que realmente importa, independentemente das distrações externas, foi o que me permitiu fazer essa virada de 180 graus. Quando olhei para dentro de mim, vi uma força que nunca havia reconhecido antes. Eu vi a minha capacidade de adaptação, de superar as adversidades e de crescer com as lições que a vida me oferecia. A mentalidade de riqueza, a mentalidade milionária, não se tratava apenas de ganhar dinheiro, mas de ser capaz de prosperar em qualquer situação. Com isso, uma nova perspectiva começou a se formar. Eu me dei permissão para errar, para aprender, para falhar e recomeçar quantas vezes fosse necessário. Cada erro se tornou uma lição, cada falha um degrau para o sucesso. E foi nesse processo de aceitação e reconfiguração da minha mentalidade que finalmente a virada aconteceu. A mudança de 180 graus não foi algo que o mundo externo me impôs. Foi uma mudança interna, uma transformação do modo como eu via minha vida, minhas dificuldades e principalmente meu próprio potencial.
Ao olhar para trás, vejo que aquele momento de dor e desespero foi o maior divisor de águas da minha vida. Eu não sabia, naquela hora, que estava prestes a viver a transformação mais significativa da minha existência. Às vezes, o que parece ser um obstáculo é, na verdade, o impulso necessário para alcançar uma versão mais forte e mais poderosa de nós mesmos. E, de fato, tudo aquilo que me aconteceu não foi um castigo, mas uma preparação para o maior sucesso que eu poderia ter alcançado. A verdadeira vitória não está em alcançar o objetivo final, mas em como lidamos com os obstáculos ao longo do caminho. E a maior vitória de todas foi entender que a chave para o sucesso estava dentro de mim o tempo todo. A virada aconteceu quando eu parei de lutar contra as dificuldades e comecei a usá-las a meu favor. Foi assim que a dor, o sofrimento e o desespero se transformaram em uma oportunidade de me reinventar e alcançar algo muito maior do que eu imaginava. Agora, ao olhar para trás, vejo o quanto aqueles momentos de desespero foram fundamentais para a minha transformação. Cada perda, cada queda, me trouxe mais perto da versão de mim mesmo que eu sou hoje. E, se você está passando por algo semelhante, saiba que a dor, por mais difícil que seja, é apenas o começo de uma nova jornada. A verdadeira virada não acontece quando tudo está perfeito, mas quando você decide, por conta própria, se levantar, aprender e seguir em frente. Quando você escolhe não ser definido pelos seus fracassos, mas pelos aprendizados que vêm deles. Eu aprendi que o sucesso não é um destino, mas uma jornada de constante transformação interior. E isso, meu amigo, é algo que todos nós podemos alcançar. Se algo desta jornada tocou o seu coração, se você também sente que está pronto para transformar sua vida, agora é a sua vez. Eu te convido a dar o primeiro passo. A mudança começa com uma decisão. Então, que tal compartilhar nos comentários qual foi o maior aprendizado que você teve hoje? Como você vai aplicar essa mudança em sua vida? E, se ainda não se inscreveu, se inscreva agora no canal e ative o sininho. Cada vídeo aqui é feito para te ajudar a dar o próximo passo na sua jornada de transformação. E se você quer ir ainda mais fundo, clique no link fixado nos comentários e baixe um e-book exclusivo que vai te ajudar a desenvolver a mentalidade de prosperidade, que vai te levar aonde você deseja chegar. Agora, mais do que nunca, é o momento de acreditar em si mesmo. O maior segredo para o sucesso está dentro de você. O que você vai fazer com isso?